Olá, meus queridos alunos, primeiro ano, você está chegando agora no primeiro ano do ensino médio, né? Hoje a gente está aí numa das primeiras aulas dessa unidade, que é desse novo ano aí que você está participando, né? Você está enfrentando agora, que a gente chama o primeiro ano do ensino médio. Falaremos então sobre biologia, estamos discorrendo aí já sobre esse componente curricular que é tão importante para você entender, né, a existência da nossa vida, o funcionamento dos seres vivos. É importante você entender que biologia estuda os seres vivos, né? Como nós já vimos aí na primeira aula, a gente fala essa parte introdutória da biologia, mas é preciso que você entenda a estrutura dessa vida, né? Você sabe que para você estar aí vivo, para que eu esteja aqui falando com você, né, para que você esteja, por exemplo, enxergando o que está à sua frente, é preciso que existam alguns mecanismos biológicos, ou seja, dentro do seu organismo, que permitam com que isso aconteça, né? Assim como algo que permite com que o seu coração bata, algo que permite com que o seu sangue flua pelo seu corpo, algo que permite com que a comida que você ingere seja digerida, que a água que você ingere seja absorvida, enfim, existem vários mecanismos para que uma vida funcione, né? Mas é preciso toda uma estrutura para dar forma a esses mecanismos que são expressados aí na vida de um ser vivo. Seja o ser vivo uma bactéria, seja o ser vivo uma formiga, seja esse ser vivo um mamífero, seja um inseto, seja qualquer tipo de vida. É preciso que exista, né, uma estrutura que componha esse organismo. Esse organismo ele vai estar enquadrado dentro de uma certa divisão, de uma organização. Afinal de contas, nem todos os seres vivos são iguais. Nós somos mamíferos, por exemplo, nós seres humanos, mas nós não temos o organismo igual ao de um cachorro, igual ao de uma onça, entendeu? Então, cada tipo de vida ela ocupa um espaço, ela ocupa uma função dentro do contexto ecológico, tá? E do contexto planetário de uma forma geral. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, põe na tela, a gente vai falar um pouco sobre essa questão dessa organização, tá bom? Então aqui nós temos a aula de número 2.1, onde a gente vai abordar características gerais dos seres vivos, né? Diversidade dos seres vivos, como eu falei ainda há pouco, né? Dei uma introdução. Vamos falar sobre esses diferentes agrupamentos de seres vivos e os níveis de organização desses seres vivos. Como eu disse também, você sabe que não é não é todo mundo, né? Nem todo ser vivo é do mesmo grupo, tá? Então a primeira pergunta que vem é essa, né? Será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização? Olha aqui para mim. Será que isso acontece? Com certeza, é como eu falei ainda há pouco. Eu sou um ser vivo, mas eu não sou igual a uma bactéria, eu não sou igual a um cachorro. Mas isso não quer dizer que o cachorro não tenha lá a sua peculiaridade para o funcionamento do organismo dele, né? A mesma coisa é uma bactéria. São seres mais... uma bactéria, por exemplo, é um ser mais simples, porém ela tem um mecanismo que a permite viver. Então, com certeza, né? A pergunta é assim, será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização? Com certeza. Existe o grupo, como eu falei, dos mamíferos, existem os insetos, existem as aves, existem os peixes, existem os vegetais. Vocês conseguem, mesmo sem você se aprofundar em estudo nenhum, você consegue identificar que eu tenho características diferentes de um vegetal. Precisa você estudar para você afirmar isso para mim? Claro que não. Por quê? Porque existem características dos grupos. Os peixes, né, os animais aquáticos, vamos dizer assim, eles têm características que vão fazer lembrar, vão nos remeter a pensar que aquele animal é daquele nicho, né, daquele habitat. Existem características que vão fazer você olhar para um animal e imaginar que ele é um felino, por exemplo, né? Existe característica que vai fazer você olhar para um animal e vai fazer você enxergar que aquele animal se trata de uma ave. Né? Por quê? Porque cada grupo tem suas características e elas são divididas em níveis de organização, tá bom?
Então, esses níveis, pessoal, de organização, eles são muito bem definidos, porém, com toda a diferenciação que existe entre esses níveis, a gente também tem o quê? A gente tem a formação, a gente tem a estruturação desses seres vivos. Né? Para toda matéria, por mais que essa matéria seja complexa ou não tão complexa, mas ela tem uma base de existência. Então, a gente tem o que aqui? Ó? A gente tem o átomo. O átomo, ele é a menor parte da matéria. É a partir da junção de vários átomos que vai se formar, por exemplo, uma molécula. Essas moléculas, se juntando, vão formar o que a gente chama de organelas. Essas organelas formam células, que várias células juntas vão formar tecidos, que vários tecidos juntos vão formar órgãos, vários órgãos juntos vão formar um sistema, e vários sistemas vão formar um organismo. Entendeu? Então, você percebe que até mesmo para a existência de uma vida é preciso toda uma organização, uma linha de organização, para que essa vida venha a existir, um organismo. Então, a partir aqui, ó, de células, vamos para frente. Claro, a gente tem um átomo que vai formar várias moléculas, ou seja, a base da matéria. Né? Quando se trata de seres vivos, por que eu falo a base da matéria? Eu estou aqui, ó. Esse lápis aqui que eu estou na mão, ele é matéria, né? Ele é formado por átomos aqui de elementos químicos, enfim. Só que ele é um ser vivo? Não. Mas existem átomos formando ele. A mesma coisa é uma célula. As células são matérias vivas, formadas a partir de átomos. Né? Que aqui a localização fica meio esquisita aqui para mim. São formadas a partir de átomos. E como a biologia estuda os seres vivos, é da célula para frente aqui que a gente, né, acaba, digamos, enfatizando mais. Toda a vida é formada por uma célula. Várias células vão formar os tecidos. Esses tecidos são agrupamentos celulares. Esses tecidos são agrupamentos celulares e vão formar órgãos. Por exemplo, um fígado, por exemplo, um estômago, um intestino. Esses órgãos vão formar um sistema. E esse sistema, vários desses sistemas vão formar um organismo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui digestório. Eu tenho aqui sistema digestório. Eu tenho aqui o respiratório. Eu tenho aqui o sanguíneo. Opa! Eu tenho aqui o sistema sanguíneo, tá? Digestório, respiratório, sanguíneo. Nós temos vários sistemas dentro do nosso organismo. Né? Nós temos o sistema urinário também. Enfim, são vários os sistemas que a gente tem. Vou escrever aqui urinário. Né? Aí eu te pergunto, o sistema digestório, ele é formado só por um órgão? Não. Ele é formado por vários órgãos. Ó, tudo isso aqui que eu estou falando com relação ao sistema. Sistema digestório, ele é formado, tem ali a boca, o esôfago, o intestino, o estômago, entendeu? O respiratório, ele é formado aí pelos pulmões, ele é formado aí pela traqueia, enfim, tem vários órgãos envolvendo o respiratório. Sanguíneo, o coração, as artérias, as veias, o sistema urinário, tem os rins, tem a bexiga, os ureteres, entendeu? Então você presta atenção, são vários órgãos que vão formar vários sistemas. O sistema urinário vai ser formado por órgãos determinados, o sanguíneo também. E esses sistemas juntos vão permitir a existência de um organismo, tá? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, temos aí o átomo, a molécula, os organoides, que são as organelas, que vão formar aí
compor as células e as células a partir daí o tecido, enfim. Isso tudo que eu expliquei, tá bom? Então, isso tudo parte de uma partícula chamada átomo, que é uma parte muito pequena da matéria, e eles são divididos em prótons, nêutrons, elétrons, aquilo que você estuda em química também, né? A junção desses átomos forma a matéria em seus estados sólidos, líquido e gasoso, ou seja, tudo na natureza é formado por átomo. A molécula, ela é uma junção de átomos, ou seja, um átomo mais outro átomo junto, ele já não é só um átomo, ele já começa a formar um arranjo que a gente chama de molécula. Então, o que é a molécula? É a junção de átomos e constituem substâncias diversas e são formadas por átomos diferentes. Por exemplo, H2O são átomos de hidrogênio, né, com átomos de oxigênio, tá bom? Ou mesmo por mesmos átomos, ou seja, uma molécula ela também pode ser formada por mais de um átomo do mesmo tipo. Por exemplo, aqui, ó, o O2, que é o oxigênio na forma que nós respiramos. Ele é duas moléculas, ele é formado por dois átomos de oxigênio. Então, vamos dizer, ele se torna uma molécula, que é a molécula que a gente respira de oxigênio. Tá? As organelas, elas são pequenas estruturas que elas vão funcionar, pessoal, como se fossem as peças do motor para uma célula funcionar. Então, elas são pequenas estruturas similares a órgãos que, presentes em células animais e vegetais, ajudam o quê? A realizar as funções vitais das células. Então, aqui eu tenho um exemplo para ti bem prático, quase que trava a língua aqui. Por exemplo, tu abre ali o capô do carro, né? Tu vai lá, pega o capô, abriu. Quando você abre, você olha para o motor, você não vê um motor com vários componentes, né? Imagina que tudo aquilo ali é uma célula e cada componente daquele é uma organela. Ou seja, cada organela ela tem uma determinada função específica para o funcionamento dessa célula. Assim como cada peça que tem naquele motor, se você retirar aquela peça, ela vai causar algum dano, alguma coisa vai faltar, né, naquele motor e fazer ele apresentar algum problema. Então essas pequenas organelas, elas ficam inseridas dentro da célula, né, e vão promover o funcionamento dessa partícula que é a célula. Nesse caso aqui, a gente está falando de um cloroplasto, né? Pela imagem que a gente está usando aqui como exemplo, isso aqui é um cloroplasto, que nesse caso, desse cloroplasto, ele existe nas células vegetais, ele é responsável aí pela fotossíntese das células, tá bom? Então, ele é um exemplo aqui que a gente está usando como organela, tá? Mas nesse caso, esse verdinho aqui, desse jeito, ele é bem característico, é um cloroplasto. Mas existem outras, as mitocôndrias, os centríolos. Não é isso que a gente vai estudar agora, né? Mas você vai ainda se deparar com esses componentes celulares, essas organelas que têm suas devidas funções, enfim. A gente vai estudar isso em aulas mais para frente, tá bom? Então, existem várias organelas, né, que são estruturas que ajudam no funcionamento das células. E as células em si são as unidades fundamentais do nosso organismo, pessoal. A gente tem aqui, por exemplo, ó, essas partículas que você está vendo aqui, elas são hemácias. Aqui a gente está usando o exemplo de hemácias. Cada célulazinha dessa aqui vermelha, ó, parece umas pílulazinhas, né? Isso aqui, pessoal, imaginem, são células sanguíneas que a gente chama de hemácia, e elas são vermelhas devido à questão férrica, hemoglobina e ferro, a combinação que tem, né, para a formação dela. Elas são muito pequenas, só que elas existem em muita quantidade. E é elas que dão a coloração ao nosso sangue. É por isso que o nosso sangue é vermelho. Se você usar um microscópio, pegar uma gota de sangue e ver ela no microscópio, você vai ver vários pontinhos vermelhos, ou seja, várias células dessas, que elas têm função, por exemplo, de conduzir oxigênio dentro do nosso organismo. É por isso que o sangue é importante correr dentro do nosso organismo, porque ele está levando oxigênio o tempo todo para as células, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, as células são unidades funcionais que constituem órgãos animais e vegetais, ou seja,
tanto células vegetais quanto células animais têm, tanto os vegetais quanto os animais são compostos de células. Até os procariontes também, né, que são as bactérias. As células realizam respiração e reprodução, além de guardar informações genéticas genéticas dos seres. Aonde que elas guardam, onde que as células guardam informações genéticas, pessoal? Dentro do núcleo. Tá? A gente vai estudar a estrutura nuclear mais para frente. Mas vocês entenderam? Ó, nós viemos lá do átomo, formamos a organela e a organela, né, está presente dentro das células. Essas células vão se agrupando de acordo com a sua, sua tipologia, né? Nem toda célula é compatível com outra célula, né? Existem células que são do mesmo tipo e células que são tipos diferentes. As que são que têm afinidade, elas vão se juntar para formar determinados tecidos, tá bom? E o que é um tecido? Ele é um conjunto de células que vão formar uma determinada estrutura. Então, ó, é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células vegetais ou animais. Os tecidos são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, realizar excreções como suor, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a nossa pele. Várias células se juntam fazendo essa capa. A nossa pele é uma capa de célula. E elas vão proteger o quê? Os tecidos interiores, que por sua vez também são formados por células. Mas será que o tecido, por exemplo, de dentro do meu intestino é o mesmo tecido epitelial que mostra aqui fora? Não. São células que estão adaptadas a contextos diferentes, tá bom? Então elas vão realizar excreções, algumas células, como a questão do suor que está falando aqui, ó, que é uma autorregulação do organismo com relação à temperatura, por exemplo. Tá bom? Vamos focar na questão da estrutura tecido, que vem lá dessa organização celular, ou seja, vários átomos formaram molécula, várias moléculas formam lá uma organela, várias organelas formam uma célula e várias células vão formar tecidos. A gente tem aqui uma ilustração, ó, da pele, né? Isso aqui é epiderme e abaixo fica ali, ó, a gordura, os vasos sanguíneos passando por dentro do tecido, né? E, enfim, também tecido sanguíneo. É como se fosse cada estrutura dessa é um tecido com células específicas daquele tecido, tá bom? Esses tecidos vão formar um órgão, que é um conjunto. Ó. O que são os órgãos? São conjuntos de tecidos, realizam vários tipos de funções, né? O coração bombeia o sangue, por exemplo, o estômago atua na digestão, fígado também, ele vai atuar ali na digestão de gorduras, intestino delgado, absorve as substâncias, enfim. Nós temos vários órgãos importantes no nosso organismo, como o fígado, que vai atuar também na digestão. Nós temos o pâncreas, nós temos o intestino, enfim, pulmão, né? São vários os órgãos, tá bom? Vários órgãos vão formar um sistema, aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Nós temos aí, por exemplo, qual é uma função que tem no meu organismo? Eu tenho aqui no meu organismo a função urinária. A função para a formação da minha urina é só tomar água ou só tomar o líquido e esse líquido vai sair na forma de urina? Não. O corpo vai absorver, vai haver uma filtragem desse líquido e o que o corpo não precisar, digamos assim, o que ele descarta, sai na forma de urina. Mas para que isso aconteça, tem os rins envolvidos, tem, por exemplo, os ureteres, né, que vão conduzir a urina que foi formada no rins, vão conduzir ela para a bexiga, e a bexiga, né, vai anteceder a saída desse líquido, né, a excreção desse líquido, tá bom? Então, se eu respiro, o meu ar, ele entra pelas minhas narinas, ele vai através da minha traqueia, ele vai ser distribuído para dentro dos meus pulmões, através dos brônquios. Na ponta desses brônquios tem os alvéolos pulmonares, onde vai acontecer as trocas gasosas, entendeu? Isso tudo ainda dentro do pulmão. Então você percebe que são vários órgãos para que uma função aconteça. Nesse caso aqui que eu falei é a respiração.
No caso que eu falei anteriormente, a urina, né? A possibilidade de a pessoa jogar fora, digamos assim, o que o corpo não quer. A questão da digestão, tem o estômago, tem o esôfago, como eu falei. Tudo isso promovendo o quê? Uma ação que é a digestão. Então são vários órgãos, né, para a formação de um sistema. Por isso que diz, ó, o sistema ele é um conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem boca, língua, esôfago, estômago e intestino. Para quê? São vários órgãos para uma função, que é a digestão. No caso da respiração, são vários órgãos para uma função, que é a respiração, né? Que é a questão do pulmão, a traqueia, os brônquios, enfim. Entendeu? Então, vários órgãos formam um sistema. E esses sistemas funcionando vão formar um organismo. E esse organismo, pessoal, ele pode ser das mais variadas... Opa, eu tô com mania de sair da tela aí. E esse organismo, ele pode ser de espécies diferentes, né? Eles não vão, porque é um ser vivo, é todo mundo igual. Aqui mesmo, a gente está vendo uma rãzinha, né? Azul, né? Vale a gente lembrar, só uma curiosidade, sabia que um dos animais mais venenosos do planeta é um anfíbio, né? Só que acho que é a rã-flecha, se eu não me engano. Pois, né, dá uma pesquisada aí. É sapo-flecha ou é rã-flecha, mas é um anfíbio, de uma forma geral. É um bichinho desse tamanhinho, ele cabe numa unha, e o veneno desse bicho ele pode matar mais de uma pessoa, né, só através do contato. Então, é interessante. Mas para você ver, é um animal pequeno, porém, com um funcionamento que você percebe aí que ele tem um sistema de defesa aí bem elaborado, né? Então, ó, cada tipo de ser, ele vai apresentar, ele vai ser organizado dentro de um grupo, de acordo com a sua semelhança àquele grupo. Como eu disse lá no início da aula, né? A onça, ela tem característica de felino igual um gato. Tem um gato doméstico, né? Aqueles traços, mas eles são da mesma espécie, eles são exatamente do mesmo grupo? Não. Eles podem ser ali da mesma família, do mesmo gênero, mas você percebe neles que existe uma semelhança, mas que não a ponto de você achar que fazem parte do mesmo grupo ou que fazem parte da mesma espécie, tá bom? Então, esses organismos que a gente veio tratando lá desde o átomo, eles vão pertencer a espécies diferentes, muitas vezes. O que é espécie? É um conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características parecidas. Esses organismos conseguem se reproduzir e gerar novos indivíduos férteis da mesma espécie. Então, se um indivíduo, né, ele é semelhante ao outro, ele consegue acasalar e gerar descendentes férteis. Presta atenção, descendentes férteis. Isso é um indício de que esses animais são da mesma espécie. Por quê? Como assim, professor? Por que o senhor está enfatizando a questão de serem férteis? Dos filhos deles serem férteis? Porque existem cruzamentos em que os animais cruzam, né, ou acasalam e têm filhos, mas os filhos são inférteis. No caso da mula, do jegue, né? Entendeu? Então, assim, eles são resultados de cruzamentos, só que eles são, digamos, geneticamente mortos. Em termos de reprodução, são mortos no sentido assim, eles não conseguem passar aquela linha deles para frente, porque eles são inférteis. Então, no caso aqui, as espécies, o que define uma espécie é a semelhança e é o fato dela acasalar, deles conseguirem reproduzir e gerar descendentes férteis, tá bom? Então aqui, ó, quando a espécie diferente se cruza, o que eu acabei de falar, ó, nascem indivíduos estéreis, como por exemplo, o jumento, né, cruza com a égua e nasce a mula, né, ou burro. Então, ou seja, o jumento, ele cruzou com a égua, né, cruzou na linguagem mais popular, né, ele acasala lá com a égua, ele vai se reproduzir. Eles conseguem acasalar e ter o filho. Só que esse filho, por eles não terem compatibilidade genética, eles vão gerar um descendente que não tem capacidade de gerar
gametas que dê origem nem a um e nem a outro, porque eles são incompatíveis. Aquilo foi um mero nascimento de um cruzamento, entendeu? Então, vários organismos, né, várias espécies aí, vários organismos vão formar uma população. Ela é formada por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma área. A população faz com que indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Então, se eu tenho vários indivíduos da mesma espécie em um local, então eu estou falando de uma população, tá bom? Põe na tela aqui para eu... eu estou muito em cima do material. População, ela é formada por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. E ela faz com que indivíduos iguais sejam capazes de interagir, tá? Elas conseguem conviver, reproduzir, ter novos parceiros ou parceiras, são capazes de eleger líderes, procurar comida e proteger uns aos outros. Por quê? Porque são da mesma espécie, né? São da mesma espécie. Então, população, animais da mesma espécie. Mas não se vive em um determinado... No nosso planeta, né? Não no ambiente, não se vive só um tipo de ser vivo. Então, vários seres de espécies diferentes convivendo em um mesmo local formam o que a gente chama de comunidade. É formada por várias populações. Várias populações. As populações não são espécies, né, vários indivíduos da mesma espécie formam uma população. Só que existem populações de espécies diferentes em um mesmo local, né, que a gente chama o habitat desses animais. E cada população é capaz de interagir entre si. Então, várias populações diferentes em um mesmo local é chamado de comunidade, tá bom? E essa comunidade, né, ela vai o quê? Ela vai precisar de elementos do meio ambiente. Então, é o conjunto de comunidade de seres vivos em interação recíproca, a parte não viva do ambiente, por exemplo, uma floresta. Essas interações são as mais diversas com as competições, como competições, migrações, predações. Ou seja, a interação, pessoal, entre os seres vivos e os fatores não vivos de um ambiente vão formar o que a gente chama de quê? Tá aqui, ó. Vão formar o que a gente chama de ecossistema, tá? Então, o que é um ecossistema? É a interação entre seres vivos e o ambiente. Isso é um ecossistema, de uma forma geral. Eu costumo falar assim, os fatores bióticos, que são seres vivos, ó, bióticos, interagindo com os fatores abióticos. O que são abióticos? Ou seja, biótico tem vida, abiótico não tem vida. É como se eu falasse normal, anormal. Um é o contrário do outro. Então, bióticos têm vida, abióticos não têm. Como assim, professor? Por exemplo, eu sou um ser vivo, tá? Então, eu tenho tudo isso que a gente viu até aqui, eu tenho funcionando no meu organismo. Eu tenho célula, eu tenho organela, eu sou uma espécie, eu faço parte de uma população, só que eu preciso interagir com outras espécies, como o cachorro, eu preciso ter cuidado com a onça, eu preciso, enfim, o peixe, o gado, que também a gente... Enfim, existem essas interações, até mesmo para a questão de sobrevivência. Porém, não basta a minha vida em si, o meu organismo em si. Eu preciso de coisas para sobreviver. Para o meu organismo funcionar, eu preciso de elementos do ambiente. E esses elementos não têm vida. Eles não têm vida, mas eles são necessários para a minha existência. Como, por exemplo, o ar que eu respiro, ele tem vida? Não. Mas é ele que possibilita a existência da minha vida. Entendeu? A temperatura influencia na minha vida? Influencia. O solo influencia na minha vida? Influencia. Os elementos químicos do ambiente influenciam na minha vida? Influenciam. Eles têm vida? Não têm, mas eu preciso deles. Entendeu? Essa interação que os seres vivos têm com o ambiente para a sobrevivência é o que a gente chama de ecossistema. Então, esses ecossistemas
eles podem ser macros, muito grandes, ou podem ser um ambiente. Por exemplo, você pega ali, tira você tem um tronco de árvore ali no seu quintal, lá no sítio, enfim, lá no pasto, onde for. Quando você tira vamos tirar essa madeira daqui, você tira. Quando você tira aquilo dali, embaixo não tem um monte de bicho que estava se alojando ali? Ali você tem um microecossistema. Ou seja, se o bicho está sobrevivendo ali, é porque ali tem as condições do ambiente que vão ser necessárias para a vida dele. Então os ecossistemas são vários na natureza. Existe o ecossistema geral, global, que é a interação dos seres vivos com o ambiente, mas tem peculiaridades, né? Existem pequenos microsistemas onde você menos espera ao seu redor, um formigueiro, né? uma lagoa, uma poça de lama onde tem um sapo vivendo ali dentro. Então ali tem a interação desse ser vivo com as condições climáticas, ambientais que aquele lago está propiciando para esse indivíduo, entendeu? Então isso é um ecossistema, é um conjunto de comunidades, né? Determinados seres vivos que vivem em um ambiente e precisam da interação com esse meio ambiente, né? Com os fatores não vivos desse ambiente, tá bom? Então vamos lá, põe na tela, continuando. Então as comunidades também ajudam na manutenção do ecossistema de diversas maneiras, como a decomposição, por exemplo, né? A bactéria e os fungos fazem a decomposição de matéria orgânica, ou seja, entendeu? Seres vivos fazendo a manutenção do ambiente também. Ou seja, para o ambiente se renovar, é importante a ação desses seres vivos. Assim como o ser vivo se vale do meio ambiente em si, os elementos do meio também precisam da ação de seres vivos para serem reutilizados, né? Para serem reenviados para o solo, para o meio ambiente de uma forma geral. E esses vários ecossistemas, pessoal, eles vão formar o que a gente chama, né, de biomas. A gente sabe que esses biomas, eles são diferenciados no nosso Brasil, né? O Brasil, ele é um país continental, então tem várias regiões no nosso país que são muito diferentes umas das outras. Então a gente consegue ter ao mesmo tempo uma região do planeta, não, né? Uma região do nosso país, a gente consegue ter ao mesmo tempo uma região que está fazendo muito calor e ao mesmo tempo em outra região do país, uma região que está chovendo demais, tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país muito grande nas suas dimensões, tá bom? Então a gente tem aqui o contexto amazônico, a gente tem o bioma de Cerrado, a gente tem a Caatinga, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem os Pampas e a gente tem o Pantanal. O que são biomas, pessoal? São conjuntos de ecossistemas interligados, ou seja, são características vegetais de uma determinada região, tá? Isso são os biomas. Qual é o bioma daqui da região norte? O bioma da região norte é a floresta amazônica. Esse é o nosso bioma. Então é assim que eu respondo? Exatamente. Qual é o bioma da região norte? Floresta amazônica. Qual é o bioma, por exemplo, lá do Mato Grosso, da região central do Brasil? É o cerrado, é a savana brasileira, é como se fosse aquele ambiente que não tem matas tão densas, né? Mas existe uma grande... Não é por isso que não existe um tipo de população, né, de animais, de comunidade de animais que habitem esse tipo de bioma. Nós temos a região mais pantanosa, né, ali do Cerrado, que se difere em Pantanal. A gente tem a Mata Atlântica, que fica ali uma vegetação mais costeira. A gente tem a Caatinga, né, com as suas características peculiares no Nordeste, um solo mais seco, um solo mais árido, né? E a gente tem os Pampas, que já fica ali pegando ali uma rebarba das calotas polares, ali da região de baixo ali do nosso planeta, né? Da Antártida. Então, e lá já é um pouco mais frio, então você percebe que nesse caso aqui dos Pampas, aí aquela vegetação, com certeza, de um lugar mais frio, não vai ser exatamente a mesma vegetação que vai se dar bem num ambiente mais quente, como a Amazônia. Então você percebe que existem aí várias situações.
E tudo isso, pessoal, vai formar o que a gente chama de biosfera, que é a reunião de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, o conjunto de todas as regiões da Terra habitada por seres vivos e essas interações que esses seres precisam para sobreviver, né, e desenvolver suas atividades. Tá bom? Então, com certeza, o homem não conhece todos os seres vivos que habitam a Terra, pois eles constituem uma variedade muito grande. É essa grande variedade dos seres vivos existentes no nosso planeta que são chamados de biodiversidade, ou seja, essa grande diversidade de vida, né, que existe. E na Amazônia também é muito característico isso, né? Para que a gente entenda, a gente precisa classificar os seres vivos. Aquilo que eu disse, eu sou um mamífero? Sou. O cachorro é um mamífero? É. Mas isso não significa que nós sejamos da mesma espécie, né? Então, existe aí algumas organizações. É muito difícil estudar isoladamente todos os seres vivos conhecidos na Terra. Saber como eles são, onde se abrigam, como se reproduzem, onde se abrigam, como se reproduzem, por exemplo, não é uma tarefa fácil. Na tentativa de entender melhor a evolução dos grupos de seres vivos e suas relações de parentesco, os cientistas fazem sua classificação. Então, classificar é o quê? É agrupar, né, em grupos distintos os seres vivos obedecendo o quê? Determinados critérios. Esses critérios são as espécies mais aparentadas entre si do que com quaisquer outras formas de gênero. Então, os cães e os lobos são parentes próximos e também muito semelhantes, é aquilo que eu falei. Por mais que sejam próximos, nem sempre são da mesma espécie, ou por mais que tenham suas semelhanças. Assim, todos esses animais foram classificados como gênero Canis, ou Canis, tá? Ou seja, é como se dissesse assim, ó, se eu disser que ele é um Canis ou Canis, o que eu estou querendo dizer? Que eles são desses animais que têm o formato, digamos assim, a morfologia de um cachorro. Agora existe aquele lobo, existe o cachorro doméstico, existe, enfim, os que vivem em determinadas regiões. Com as noções de gêneros e espécies, os cientistas Calvin Linné, que é também conhecido como Linneu, classificou todos os seres vivos até então conhecidos. Para isso, empregou sempre duas palavras para dar nome a ele, que é o que a gente chama de nome científico, tá bom? Regras da nomenclatura. As duas palavras do nome científico são escritas sempre aonde? Em que idioma? No latim. Essa língua usada pelos antigos romanos foi escolhida por ser um idioma morto, ou seja, ninguém mais utiliza no dia a dia, então ela não sofre mais alterações. O nome científico deve estar destacado do texto de alguma maneira para facilitar a sua identificação. Isso pode ser feito com letras em negrito ou itálico, né, ou sublinhadas. Linneu chamou o cão, por exemplo, de canis familiares. Está percebendo que o nome científico do cachorro é canis familiares. É sempre o nome da espécie, ela é sempre formada por dois nomes, tá? Um significa gênero e o outro significa o epíteto específico, tá bom? Epíteto específico que a gente chama. Canis é o gênero, familiares é o epíteto. E o canis, ó, o lobo, que é esse do mato, é Canis lupus. Vocês percebem que o gênero é o mesmo. Por quê? Porque se trata de um tipo de cachorro. Porém, a espécie desse cachorro é diferente. Nesse caso aqui é lupus, né, que vem ali, lobo vem desse nome. E familiares é esse que a gente tem em casa, vamos dizer assim. Tá bom? A expressão formada da primeira palavra, canis, como eu disse, né, ou canis, é o gênero. E a segunda é o familiares ou lupus, representa o epíteto, ou seja, a espécie, né, específica mesmo, tá bom? Então, o homem, no caso, pertence ao Homo sapiens. Esse é o nome científico da nossa espécie, tá? Porque nós somos do gênero Homo. Sapiens no sentido de... Homo no sentido de a gente ter esse formato de organismo, né? Essa estrutura física, e sapiens no sentido, né, que é o epíteto da nossa espécie,
que é o sapiens, que é a capacidade que a gente tem de pensar, né, de ser inteligente, enfim, de raciocínio. Tá bom, pessoal? Então vocês percebem que existe sim uma organização para os seres vivos e suas diferenciações, e a gente foi vendo isso desde a organização até mesmo da matéria para que exista esse organismo que você enxerga em mim ou então em qualquer outro ser vivo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui e volta logo depois na nossa revisão.